No próximo dia 11 de dezembro, o plenário da Assembleia Nacional irá proceder à votação final global da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2016, avaliada em 6,4 trilhões de kwanzas, submetida à apreciação do Parlamento pelo titular do Poder Executivo, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E por se tratar do instrumento de gestão mais importante do país, por conter a previsão de receitas e despesas públicas, o Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional foi ao encontro do Presidente da Comissão de Economia e Finanças, o deputado Manuel Nunes Júnior, para saber quais são as principais linhas orientadoras do OGE para 2016. A proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2016 cumpre os preceitos constitucionais e legais exigíveis. A este respeito, nós devemos considerar fundamentalmente 3 diplomas legais que têm relevância para a matéria, que é a Constituição, que é o Regimento da Assembleia Nacional e é a Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado. Relativamente a qualquer um desses diplomas legais, a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2016 cumpre. Primeiro porque é uma iniciativa do Presidente da República, enquanto o titular do Poder Executivo, que deve apresentar a proposta do Orçamento Geral do Estado para os vários anos, anualmente. Depois, esta proposta do Orçamento Geral do Estado deve conformar-se aos grandes objetivos nacionais contidos no Plano Nacional de Desenvolvimento, portanto, neste caso, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Depois são os prazos. A lei estabelece que a proposta do Orçamento Geral do Estado para o ano seguinte deve dar entrada na Assembleia Nacional até o dia 31 de outubro do ano anterior. E, neste caso concreto, o Orçamento Geral do Estado foi entregue, a proposta do Orçamento Geral do Estado foi entregue no dia 29 de outubro. Portanto, antes mesmo de se completar o prazo máximo de entrega. Tendo já o Parlamento analisado a proposta do Orçamento Geral do Estado, quais são as grandes linhas orientadoras do OGE para 2016? Eu, se tivesse que resumir, eu diria que o grande objetivo é manter a consistência macroeconómica. Sabe que este Orçamento Geral do Estado é feito numa altura em que o preço do petróleo do mercado internacional tem estado a reduzir, tem estado a diminuir. E esse orçamento é feito neste ambiente. Logo, uma das tarefas fundamentais será de garantir a consistência macroeconómica. E com isso quero dizer, fundamentalmente, que se consiga conservar o equilíbrio das contas internas e também o equilíbrio das contas externas, que tem a ver com o balanço de pagamentos. Relativamente às contas internas, estamos aqui a tratar das despesas do Estado, das receitas do Estado. E a este respeito, devo dizer que essa proposta de Orçamento Geral do Estado para 2016 aponta um déficit do orçamento que é inferior àquele que se prevê que se incorra este ano, portanto, no exercício corrente. Portanto, aponta-se para um déficit do Orçamento Geral do Estado de 5,5%, e que será basicamente financiado com financiamento interno e financiamento externo. Mas devo dizer que este déficit de 5,5% que se prevê para 2016 é inferior ao déficit que se prevê para este ano, que estará ao redor de 7%. Portanto, quer dizer que, desse ponto de vista, haverá uma melhoria da situação de déficit do país, se compararmos 2015 com 2016. Um outro objetivo é garantir que o país continue a crescer, que não tenha um crescimento negativo, como alguns países hoje vão tendo. No caso do Brasil, da Rússia, vão tendo recessões. E prevê-se para o ano 2016 um crescimento económico de cerca de 3,3%. Não é um crescimento igual àquele que tivemos em anos anteriores, de 2002 a 2008 tivemos um crescimento médio de 2 dígitos. Temos agora um crescimento menos robusto, mas mesmo assim um crescimento. Sem crescimento económico não é possível combatermos a pobreza e a miséria, que é um dos grandes objetivos do Executivo. Um outro grande objetivo é
fazer com que os setores sociais não sejam muito afetados por essa situação de dificuldades que se atravessa. Portanto, quando eu falo setor social, estou a falar na educação, na saúde, na proteção às crianças, aos idosos. Portanto, são áreas que devem ser protegidas como sendo áreas importantes para o bem-estar da população, da qualidade de vida das pessoas. Portanto, será o setor social um dos privilegiados neste orçamento? Exatamente. Eu devo dizer que é o setor que, para o Orçamento Geral do Estado de 2016, o setor com mais recursos vai receber o setor social, com cerca de 43% da despesa. Portanto, muito superior àquilo que se gastou nesse setor no exercício corrente. Portanto, há aqui uma evolução significativa e que dá um sinal muito forte de que, mesmo perante dificuldades, está a priorizar-se aquilo que realmente afeta a vida das pessoas, que é a parte social. E por que não falarmos também do setor menos privilegiado? Qual será e porquê? Já vimos que o setor social é um setor em relação ao qual se vai dar uma grande prioridade. Todos os restantes setores vai-se trabalhar de acordo com as possibilidades existentes. Não é? Já disse que há uma relativa escassez e, perante essa relativa escassez, nós temos que ser bastante racionais na alocação dos poucos recursos existentes. Esteve em curso no Parlamento um processo de consulta aos parceiros sociais em relação à proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016. Como decorreram estes trabalhos? Não, foi excelente, foi excelente. Eu devo dizer que isto é uma prática que nós temos estado a adotar aqui na Assembleia Nacional, de ouvirmos os parceiros sociais como um dos passos do processo de apreciação deste importante documento aqui na Assembleia Nacional. E eu acho que é um exercício muito importante, porque o Orçamento Geral do Estado é o principal instrumento de gestão do país e toca a vida de vários segmentos. Toca a vida do Estado, a vida das famílias, das pessoas individualmente, das empresas. Portanto, todos esses segmentos são afetados pelo Orçamento Geral do Estado. Daí que é importante que os parceiros sejam ouvidos, que deem contribuições, que façam comentários. Perguntar-se, mas será que esse exercício tem alguma utilidade? Tem muita utilidade. Na minha opinião, tem muita utilidade. E tem muita utilidade porquê? Porque são feitas muitas referências, são feitas reflexões, são apresentadas sugestões, propostas, que depois as várias comissões especializadas da Assembleia Nacional, como sabe, são 10, e tratam diferentes matérias. Essas comissões especializadas pegam então desse material, tratam-nos e passam a fazer parte dos seus parceiros. Depois, com base nesses parceiros, que vou chamar individualizados, né, por áreas, a quinta comissão e a primeira comissão, portanto, a quinta comissão é a Comissão de Economia e Finanças e a primeira comissão é a Comissão dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais. Estas duas comissões têm depois a responsabilidade de apresentar o parecer conjunto final. E esse parecer conjunto final vai fazer uma captação dos principais pontos que foram tratados nas várias comissões de trabalho. E quando essa proposta de parecer conjunto final vai ao plenário, que neste caso concreto para o Orçamento de 2016 será no dia 11 de dezembro, no dia 11 de dezembro, quando se for à plenária, vai-se discutir essa proposta de parecer conjunto final, que depois de aprovado tem recomendações. Essas recomendações são depois vertidas numa resolução, aprovada pela Assembleia. E como resolução passa a ser um documento normativo, não é? Portanto, que deve ser respeitado como tal. Daí que não se trata de um exercício inócuo, mas um exercício que tem utilidade. Quais foram as principais preocupações apresentadas pelos parceiros sociais durante o processo de discussão da proposta do OGE para 2016? As propostas são diversas, relacionadas com a agricultura, com a diversificação da economia, com a educação, com a saúde, do desporto. Falou-se muito no desporto, as verbas para o desporto, que são insuficientes para as federações, etc. Portanto,
Aqui são colocadas as mais diversas questões, porque os parceiros sociais são diversos. Podemos agora falar um pouco das recomendações que o Parlamento poderá dirigir ao Executivo com base na apreciação da proposta do Orçamento Geral para 2016. Uma das recomendações dos nossos parceiros é que devemos rapidamente avançar com a agricultura, sobretudo de bens alimentares, de alto consumo popular. E se nós produzirmos internamente, podemos poupar divisas e usar as divisas que agora são cada vez mais escassas para outras coisas que têm a ver com o desenvolvimento do país e que nós não podemos, de momento, produzir. Bens de equipamento, formação científica de mais alto nível, que são aspectos que contribuem para o desenvolvimento de um país. Considera que este orçamento poderá satisfazer os principais anseios da nação e dos angolanos? Eu estou convicto que sim. Vamos trabalhar para manter a consistência macroeconómica. Este orçamento, ao trabalhar para garantir os equilíbrios, quer internos como externos, tem também uma preocupação de fazer com que o nível de preços da nossa economia não tenha uma variação que venha a ser muito negativa, quer para a economia, quer para as pessoas. Depois, já vimos também que, do ponto de vista social, haverá uma proteção àqueles setores que têm muito a ver com a vida das pessoas, como a educação, a saúde, a proteção das crianças, dos idosos, etc. A maior fatia para a despesa será para esta área social. E depois temos que garantir as condições para que o setor privado faça os investimentos necessários para o crescimento da economia, sobretudo na parte real, na parte da produção de bens alimentares. Há um conjunto de passos que estão a ser dados, como a nova lei de investimento privado, que foi recentemente aprovada, e a própria política nacional de investimento. Tudo isso vai contribuir para que, efetivamente, a nossa economia tenha o vigor que dela se exige, porque é por esta via que se resolvem os problemas da pobreza e da miséria, que é o grande objetivo do país. Ficamos então com este registro de que o setor social será o mais privilegiado neste orçamento, justamente para dirimir, digamos assim, o problema da pobreza.